Vamos estar de pé, em reverência à leitura da palavra. Livro de Esdras, capítulo 2, versos 61. Esdras 2, 61. Amém? Encontramos? Esdras 2, 61. Vamos ler a palavra. Nos diz assim: e dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado do seu nome. Amém? Glória a Deus. Senhor, mais um momento nós estamos diante de Ti. E nós Te bendizemos, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa de estarmos na Tua santa e poderosa presença. Pela Tua palavra que é vida para as nossas vidas. Ó Deus, a nossa súplica para que nesta hora Tu fale aos nossos corações através do Teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Graças a Deus, os irmãos podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, na década de 80, mais precisamente no ano de 1981, nós tivemos o nosso primeiro seminário em Portugal. A obra chegando ali naquele país, e o Senhor, Ele revelou que aqueles pastores que seriam usados ali para levar a sua palavra, os seus estudos, a nossa doutrina, nos dada pelo Espírito Santo, àquele lugar, que eles buscassem ao Senhor, que Deus ia estar falando ali aos seus corações. E a um destes pastores, numa daquelas noites, o Senhor deu um sonho a ele, e naquele sonho ele ouvira a voz do Senhor, que por 2 vezes lhe disse este nome: Barzilai, Barzilai. Ele acordou de manhã, foi às suas atividades, se esqueceu do sono. Na noite seguinte, ele novamente tem um outro sonho. Ele ouve a voz do Senhor, e a voz do Senhor disse assim para ele: olha, capítulo 2, versículo 61. Na manhã seguinte ele acorda com aquela referência bíblica na sua mente, se lembra então daquele nome e começa a procurar por toda a palavra que capítulo, de qual livro teria este versículo, para ver o que Deus queria dizer a ele ali. Ele nos conta que começou pelo fim, pelos evangelhos, procurando alguma coisa, não achou, então resolveu começar lá do início e encontrou o versículo 61 no capítulo 2 do livro de Esdras, que na verdade é o único capítulo de número 2 extenso a ponto de ter mais de 61 versículos. E o Senhor falou ali àquele companheiro e nos fala nesta noite também a respeito de Barzilai. Quem foi Barzilai? Foi um homem que nos dias de Davi, quando Davi estava num momento difícil da sua vida, seu filho Absalão se revolta contra ele, usurpou o trono e levanta uma conspiração em Israel, em Jerusalém, para que pudesse ele então reinar no lugar de seu pai. Aquela conspiração tem sucesso
E Davi nos conta a palavra. Ele tem que fugir de Jerusalém com aqueles que eram fiéis a ele. E assim aconteceu. Naquele instante, Davi encontra este homem chamado Barzilai. Naquele momento difícil, ele encontra este homem, e Barzilai o reconhece como aquele que era o verdadeiro rei e leva a Davi para a sua casa, para um lugar que tinha o nome de Manaim. Louvado seja o nome do Senhor. E o que o Senhor nos diz, o que o Senhor nos traz com esta palavra? Na verdade, irmãos, Barzilai, ele fala de qualquer um de nós aqui. Fala daquele que reconhece também o Senhor Jesus, porque Davi é tipo do Senhor Jesus. Fala daquele que reconhece a Jesus como o seu rei, como rei dos reis, como Senhor dos senhores, como seu único e suficiente Salvador. E para aqueles que têm reconhecido a Davi assim, para aqueles que têm reconhecido a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e feito como Barzilai, ou seja, ele foi útil a Davi naquele instante, ele foi alguém que o ajudou, ele foi alguém que se comprometeu com a causa de Davi. Há um povo também nesta hora que tem se comprometido com a causa do Senhor Jesus. Há um povo que tem se comprometido com a sua obra, porque o Manaim, ele fala da obra de Deus, de tudo aquilo que Deus está realizando nesta hora, com o objetivo de salvar o homem. E o interessante é que Davi, quando estava ali nos seus últimos instantes de vida, ele chama Salomão e ele dá 7 conselhos a Salomão. Um desses conselhos, ele diz o seguinte: olha, há um homem no reino que se chama Barzilai. Este homem, num dos momentos mais difíceis da minha vida, ele me foi fiel, ele me ajudou, e para ele, meu filho, sempre haverá um lugar na tua mesa. Para ele e para os seus, sempre haverá um lugar na tua mesa. E hoje, nós estamos também na dispensação do Espírito Santo, porque o Senhor Jesus, ele é aquele que também diz para o Espírito Santo a respeito daqueles que têm sido fiel a Ele, daqueles que têm se comprometido com a obra, daqueles que têm reconhecido nele a pessoa do seu Salvador. A palavra para o Espírito Santo não é outra a respeito de cada um de nós aqui, senão há um lugar na minha mesa para os meus servos. Há um lugar para aqueles que têm se comprometido com a minha obra, para aqueles que têm se comprometido com a minha causa. Irmãos, e aqui estamos nós nesta noite. Como nós amamos esta obra. Ela é a nossa vida, não é mesmo? Ninguém aqui se imagina fora desta obra. Como viver sem o Senhor na nossa vida, no nosso coração. E Deus, Ele não tem se esquecido da definição dos nossos corações. E este momento aqui é um momento muito especial para aqueles que estão aqui como trabalhadores do Manaim em particular. Ele é aquele que conhece a cada um de nós melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Conhece as nossas dores, as nossas ansiedades, aquilo que muitas vezes tem gerado angústia no nosso coração, as nossas preocupações. Mas há uma mesa posta para cada um de nós aqui nesta noite. Para eles, meu filho, sempre haverá um lugar na tua mesa. Para nós, para você, meu irmão, minha irmã, sempre haverá um lugar diante da mesa do Senhor. E esta mesa está posta aqui nesta noite.
trazemos conosco aqui as nossas necessidades, não é mesmo? São muitas, são diversas, mas estamos diante da mesa do nosso Senhor, da mesa daquele que pode tudo, muito mais, além, abundantemente do que pedimos ou pensamos. Os irmãos se recordam daquele texto que diz assim, olha, levou-me à sala do banquete, o seu estandarte em mim é o amor. Nós estamos hoje numa sala de banquetes, onde o Senhor está presente para suprir todas as nossas necessidades, para te dar uma bênção de alegria, de paz, para consolar o seu coração, para renovar a sua instrumentalidade, o seu chamado, para te dar forças, enfim, para que você se sirva diante daquilo que você traz como necessidade. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar de joelhos nesta hora, diante daquele que é o nosso Senhor, diante daquele que é o nosso Rei, e nós vamos tomar a nossa parte nesta mesa. No nosso coração existe algo que se chama fé. É pela fé que nós estamos aqui hoje, porque nós cremos que foi Deus que nos chamou, que foi Deus que nos capacitou, que é Ele que tem nos fortalecido, que é Ele que nos sustenta, e por isso nós estamos aqui hoje, dispondo a nossa vida, o nosso coração, àquele que nos amou, àquele que nos chamou. E Ele está presente para nos abençoar, está presente para falar ao nosso coração, para que possamos sair daqui saciados, diante desta mesa que está posta, diante deste momento, um momento curto, simples, mas muito especial não só da nossa parte não, mas especial da parte do Senhor também. Este momento é precioso para o Senhor, né? Nós como trabalhadores do Manaim, nós ansiamos por este instante, onde nós temos aqui um momento especial com o Senhor. Muitos trabalham em diversas atividades longe do templo e só tem esta oportunidade, este instante, e prezam por ele, mas saibamos nós que ele também é muito especial para o Senhor, muito importante para Deus. E nós vamos então nos colocar de joelhos, o grupo de louvor vai estar adorando ao Senhor, você vai colocar a sua vida, as suas necessidades, e você vai tomar desta mesa que está posta para você nesta noite, neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor.